Gente, vamos cumprimentar o médico oncologista, doutor Alvo Visoto, meu convidado hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. Sempre que você vem aqui, a gente tenta ser pertinente a alguns assuntos dentro da sua área de tratamento, que é o câncer, né? E hoje, especialmente, existem realmente cânceres que não dão sentido, que a pessoa... Ai, fui fazer um exame, achei um câncer. Do nada apareceu o câncer. Existem cânceres que não dão, que ele fica quietinho, quietinho? A maioria dos cânceres, Cristina, eles são silenciosos numa fase inicial. A maioria. Puxa. Claro que depende do local. Existem cânceres que, dependendo do local, por exemplo, como ovário, que quando dão sintoma, na imensa maioria das vezes já é uma doença grave e disseminada. Por isso a importância de fazer os exames que a gente chama de preventivo, mas que o objetivo são diagnóstico precoce. Isto é, o câncer precisa ser diagnosticado numa fase pré-sintomática, antes dos sintomas. Por quê? Porque a maioria deles é assintomática num primeiro momento. Na imensa maioria dos cânceres. O exemplo é o de mama. A mulher, quando sente o caroço na mama, já é sinal de uma doença mais grave. Por isso a mamografia... Ele já está instalado ali há alguns anos. Sem dúvida. Quando ele é apalpável, no carocinho, o quê? De um feijão? Para um nódulo, em média, claro que isso é também variável, não existe um número absoluto, mas para o nódulo de mama chegar em torno de 1 centímetro, seguramente já está ali há mais de um ano. Para ele chegar a 1 centímetro. Então você imagina quanto tempo as células estão ali proliferando sem que a pessoa perceba ou tenha qualquer sintoma. E também não é regra que para cada... Por exemplo, existe cânceres de mama que a gente ouve falar, nossa, o dela é muito agressivo, ou de fulano não foi, conseguiu, né? É uma questão de tempo para acudir ou existem categorias de câncer no mesmo órgão, por exemplo, vamos usar como exemplo de mama, que podem ser diferentes? Você, como expert na área que estuda bastante, eu sei, as duas coisas. Você já deu resposta para as duas coisas. Então, de fato, o estadio da doença, a fase em que ela é diagnosticada, isso interfere. Então, muitas vezes a pessoa, mas ela tinha um nódulo de 2 centímetros, a outra também tinha. Só que uma tinha 10 linfonodos comprometidos, a outra não tinha nenhum, porque pode acontecer. Isso muda o prognóstico. E, claro, dentro de cada órgão existe uma gama diferente de tumores. Por exemplo, na mama hoje, são 5 grandes classes de tumores além do estadiamento, de acordo com as características que nós chamamos de moleculares. Isto é, se o tumor responde ao hormônio feminino ou não, se ele tem um gene chamado HER2 positivo. Então, além do estadiamento, existem 5 categorias diferentes que determinam o grau de agressividade do tumor de mama. E assim, quanto mais adiantado, mais possível a pessoa sobreviver, ou seja, se curar daquele câncer mesmo. É isso que a medicina hoje prega mesmo. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a taxa e a chance de eliminação. Tanto é que... Para todos, doutor, ou existe um que... Não, nesse órgão mesmo que descobriu no início... O câncer são mais de 400 doenças diferentes com o mesmo nome. Então, toda vez que a gente generaliza, é difícil. De um modo geral, via de regra, doenças em fase inicial, isto é, restrita ao órgão de origem, a chance de eliminação é muito alta. É variável? Se a gente pegar cânceres, por exemplo, como de mama, num tumor T1, tem 90% tem um N0, isso é, não tem íngua nenhuma, com um tumor menor que 2 centímetros, 90% de chance de eliminação. Entendi. Já o tumor de pulmão não é exatamente igual, mesmo quando ele é restrito ao órgão. E assim sucessivamente, mas via de regra tumor restrito ao órgão de origem, descoberto precocemente, a chance de eliminação é muito alta. Vamos falar de disseminação do tumor. Existem caminhos, né? Eu gostaria que você explicasse para o telespectador de que forma ele pode passar de um órgão originário para outros órgãos, ou seja, se ramificar.
Perfeito. É esse o processo natural do câncer quando não tratado. Ele é uma doença de caráter progressivo, isto é, ela tanto no local de origem vai crescendo, isso se chama crescimento por contiguidade. Então, por exemplo, um tumor no intestino, na porção final no reto, pode invadir a bexiga, pode invadir outros órgãos adjacentes. A disseminação à distância, isto é, do local onde o tumor se originou para outro órgão, é o nome que se dá de metástase. E existem 3 formas principais em que esse tumor se dissemina. Quer dizer que, pera lá, breve pausa. Se começou ali na bexiga, ou não, perdão, no intestino e foi para a bexiga, isso não é uma metástase? Isso não. Quando é vizinho do órgão afetado, não é uma metástase? Não, isso se chama crescimento por contiguidade. Tá. Quando é um caminho mais longo, saindo, por exemplo, do intestino, chegou lá em cima, vamos dizer, no cérebro, metástase. Isso é uma metástase, perfeito. Vamos então aos caminhos que alguns podem... Você ia falar primeiro que ele pode ser por forma o quê? Linfática. Linfática. Então, o primeiro ponto da maioria dos cânceres é a disseminação por via linfática. Então, todo o nosso corpo tem a irrigação sanguínea, o sangue vai pela artéria e volta pela veia. Uma pequena fração deste líquido que fica lá no tecido periférico, que nutre, ele volta pelo caminho linfático. Então, o sangue sai no capilar da artéria, vai no tecido, nutre, grande parte do sangue volta pelo sistema venoso e uma pequena parte deste líquido, chama linfa, volta pelo sistema linfático. Então, a principal forma da maioria dos cânceres sair do seu local de origem e ir para outro local é via linfática. Então, por exemplo, por isso que na mama, via de regra, faz-se o tratamento da mama e junto tira os linfonodos, as chamadas ínguas, na região axilar. Por quê? Porque o primeiro local e o mais frequente de disseminação da mama é para o tecido linfático. O intestino é a mesma coisa. Então, toda pessoa, então, que tem um linfoma, ela tem que buscar uma investigação maior, porque pode ser que haja um outro tumor originário daquele linfoma? No linfonodo. O linfoma é um câncer do sistema linfático. Linfonodo é a íngua. Todos nós temos linfonodos no pescoço, nas axilas, na virilha e dentro do corpo, entre os pulmões, chama mediastino, e atrás do intestino, chama retroperitônio. Esses são os locais onde temos a maioria das ínguas. Todos nós temos, elas também têm um papel de defesa do corpo. É ali que estão as células linfáticas que são responsáveis pelo sistema de defesa. Quando o câncer sai do local de origem e vai para a íngua, ela cresce. Então, isso que você perguntou, um linfonodo, uma íngua, que aumenta de tamanho gradativamente, geralmente indolor, precisa ser investigada? Precisa. É um câncer? Nem sempre. Aliás, na maioria das vezes não é, mas pode. Então, a íngua, normalmente, ela dói. Quando íngua é de malignidade, então ela não dói, geralmente. Isso. A íngua é um sistema de defesa. Quando a pessoa tem dor de garganta, estou com uma dor na íngua do pescoço, é porque inflamou. Quando inflama, dói. A íngua aumenta, mas isso é o normal. Tá tudo certo. Quando a íngua aumenta sem dor, é um sinal, uma luzinha que tem que acender. Acende a luzinha amarela. Pode ser que não seja nada, mas precisa ser investigada essa íngua. Porque a principal via de disseminação é a linfática. E não raro, a gente não identifica o tumor primário. Seria a primeira principal via de disseminação do câncer, o linfático, doutor? Não. É a mais comum. É a mais comum. Além de outras, quais seriam? A via hematogênica, que é via sanguínea. Então, por exemplo, o indivíduo tem um tumor lá no reto, no intestino. Ele não invadiu a bexiga, ele está crescendo devagarinho. Já tem íngua ao redor do intestino, mas é na parte interna do corpo, a pessoa não percebe, não sente nada, não foi no médico, não fez os exames, daqui a pouco começa com dor no fígado, vai lá, faz uma ultrassom e vê um nódulo no fígado. Isto é uma metástase hematogênica. Saiu o tumor lá do intestino, a célulazinha caiu na corrente sanguínea e subiu e se alojou no fígado e fez uma metástase hepática, que é relativamente comum. Essa parada maluca dessa célula cancerígena, né?
ela escolhe o órgão ou a medicina já estudou alguma coisa no sentido de explicar essa parada nesse determinado órgão? Isso, tudo isso é compreendido, é estudado, isso tem a ver com a característica de sinal celular. Então, as nossas células são um processo extremamente engenhoso e complexo, em que na membrana da célula existem várias proteínas chamadas receptores. E é igual a teoria da chave da fechadura. Então, para que uma célula dê metástase, a célula do tumor tem que se conectar, tem que se fazer um link com a célula do endotélio lá daquele órgão. Ai, complicou demais. É tudo nível molecular, mas tem uma explicação. Por quê? Por isso que o indivíduo muitas vezes tem célula cancerosa circulante e não faz metástase num determinado órgão, faz no outro. Porque para que a célula cancerosa que está circulando chegue no local, ela precisa ser recebida por este local. É como o espermatozoide entrar na vagina e conectar-se com o óvulo. Exatamente. É isso. Porque existe uma conexão em nível de membrana celular, de receptor proteico. Exatamente Que coisa. Geralmente, além dessas três, né, vias de disseminação do câncer, geralmente, então, vamos lá. Quem tem câncer, por exemplo, de próstata, homem com câncer de próstata e que não quer tratar, porque eu não quero mexer, porque eu vou ficar impotente, porque eu não quero tocar nesse assunto. Ok, é uma escolha tua, claro, mas esse câncer de próstata, qual é o próximo órgão ou parte do organismo que geralmente ele vai atacar? Vamos assim agora. Isso. Primário de próstata, quando dá metástase, a imensa maioria é óssea. Por isso que fez diagnóstico de câncer de próstata, tem que fazer uma cintilografia óssea, porque é o local mais comum, não único, mas mais comum da disseminação da próstata é para os ossos. Ok. O de mama você já falou, são nos linfonodos. Isso. Primeiro são os linfonodos e ossos também. Mama, quando a doença progride, com frequência, quando é metastática, a doença vai para os ossos. O câncer de fígado é um câncer comum, doutor? Não. Não é um câncer comum. Embora a gente temos percebido um aumento significativo, isto decorrente da doença hepática crônica causada pela alta incidência de hepatite viral crônica não diagnosticada. Nossa, mãe, quer dizer, não tratou hepatite e ele virou câncer? Com alguma frequência, Entendi. Principalmente o vírus B e o vírus C, até porque eles são assintomáticos. Não dói, aí o fulano Beltrano não vai procurar. Mas, doutor, você não acha que tinha que ter uma máquina para a gente entrar, então, fazer um check-up geral da cabeça e os pés? Já tem isso? Sem dúvida. Porque a gente, se a maioria dos cânceres são silenciosos, quietinho, não dá dor, e quando você vai perceber que está mijando sangue, já é tarde, a bagunça já foi feita no seu organismo, aí já é só esperar rezar para Deus, né? Não tinha que ter uma máquina, doutor? Ainda nós não temos. O que mais se assemelha disso é o PET scan, mas não é, e aí as pessoas confundem PET scan, não é um aparelho, um equipamento para diagnosticar câncer. Ele é um equipamento importante para, em casos selecionados, entender se aquele câncer diagnosticado tem algum órgão comprometido. Então, o nível de especificidade do PET scan é maior do que a ressonância, que a tomografia, então ele é extremamente útil. Mas essa máquina que você está falando, que é o sonho de todos nós oncologistas, ainda é só ficção científica. Como é que eu vou fazer, então, uma prevenção? Me conta. A prevenção é direcionada para a probabilidade do câncer de aparecer naquele órgão. Então, por exemplo, quais são os cânceres mais comuns na mulher jovem, na mulher dos 40, 50 anos? O câncer mais comum é colo uterino, mama, são os mais comuns. Hoje em dia a gente já sabe que depois dos 50, 45, 50 é intestino. Então tem que ser uma investigação focal. Como é que investiga a mama? Mamografia e ultrassom. Como é que investiga o útero? Ultrassom intravaginal e o Papa Nicolau. Como é que investiga intestino? Colonoscopia. Tem uma pergunta, professor. Me senti na sala de aula, agora eu lembrei de uma. Uma vez um tio meu teve, do nada, uma leucemia, um câncer no sangue. E aí a explicação bastante simples que ele deu para a família é que uma célula enlouqueceu, e aí ele era uma pessoa com leucemia. É mais ou menos assim? As células enlouquecem? É um termo que a gente usa com alguma frequência para facilitar o entendimento, porque isso tudo ocorre em nível molecular de DNA dentro da célula. Às vezes é difícil explicar isso para quem não é da área. Mas é isso. O que é esta célula enlouqueceu? Todas as células do nosso corpo obedecem um ritmo de surgimento,
cumprir o seu papel e morrer. Então, esse ciclo é de cada célula. Claro que esse ciclo também é para nós, organismo, pessoa. Certo. Só que o ciclo celular é diferente. Então, a pessoa nasce com uma célula, aquela célula se prolifera, cresce, cumpre o seu papel e chega o dia que aperta o botãozinho e tem um gene para isso, chama apoptose. A apoptose é um gene que fala assim, ó, você cumpriu o seu papel, está na hora de morrer. E a célula morre e acabou. E aquela célula vai se substituir. A do câncer, pelo jeito, não morre. Ela mata a pessoa. Uma das principais causas de câncer é a supressão do gene da apoptose. Então, tem vários cânceres que a mutação genética aconteceu suprimindo o gene da apoptose. Então, aquela célula não morre mais. Aquela célula é imortal, ela vai proliferando. Claro que eu estou sendo simplista aqui, óbvio, né? Não, mas você vai simplista ainda. Você já tentou matar a tiririca? Não morre também. Isso aí. E aí, esta célula vai crescendo. Claro que existem outras mutações que ocorrem no material genético. Então, a célula cresce mais e não morre. E ela cresce e não morre, cresce e não morre, formou um tumor. O uso da quimioterapia, o tratamento ou a radioterapia, depende do tamanho do câncer também, onde ele está localizado e o seu tempo? Exatamente. O objetivo fundamental, seja da quimio, seja da rádio, em linhas bem gerais precisa destruir o núcleo da célula. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes de ficção que tem que ir lá destruir o núcleo, o reator? É isso, você tem que ir lá com remédio ou com raio e destruir o núcleo da célula, que é onde está o material genético. Destruir o núcleo, você destrói essa capacidade que a célula tem de continuar proliferando. E aí, claro... Como é que é o nome do danado que tinha matado essa célula e não matou? Apoptose? Apoptose. A apoptose não matou, a radioterapia ou a químio vai fazer esse papel. Exatamente, vai lá e faz esse papel. Doutor, a gente adora conversar, mas agora que eu me atentei, gente, nós estamos aqui há 33 minutos falando do mesmo assunto, parece que voou assim. Eu sei que você tem consultório, mas eu sempre agradeço a sua participação aqui. Como é bom te ouvir, viu? Que bom, Cristina. Eu fico muito feliz de estar aqui, de poder estar num ambiente não só muito agradável, de pessoas maravilhosas, você, toda a sua equipe, mas poder levar às pessoas orientação, informação. E eu tenho convicção que a maior arma para o câncer chama informação. E precoce que você corra, né? Para não deixar para lá e achar que é bobeira, o exame de câncer de próstata, a mamografia, o Papa Nicolau, entre outros aí. Obrigada mesmo, doutor. Nosso tempo foi. Obrigado. Parabéns a você, toda a equipe, pela oportunidade de estarmos aqui e levar informação. Muito obrigado. A gente gosta demais.